E eu quero falar com vocês lá em Lucas capítulo 3, versos 21 e 22. Eu creio que este verso está na tela. E eu quero que você leia comigo esse texto. Pode ler. Olha só o que o texto diz. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, e em ti eu me comprazo. O que Jesus estava fazendo quando ele foi batizado? Ele estava orando. Você abriu a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, você sabe, como eu, que a Bíblia tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Lucas é um evangelho distinto dos demais, porque ele era um autor dos gentios, ele não era judeu, ele era de formação superior. A Bíblia diz que ele era médico, Paulo o chama de médico amado. Ele era um historiador. Se você olhar a sua Bíblia, o Evangelho de Lucas e a continuação do Evangelho de Lucas, que é o Atos, os dois foram escritos por ele. Ele acompanhou o apóstolo Paulo nas suas viagens pela Europa, pela Ásia e também em Roma. Pastor, como você sabe disso? Você lê o livro de Atos, em alguns momentos no livro de Atos, o texto diz: e nós fomos a tal lugar. Quer dizer que o próprio autor estava junto na viagem. Então Lucas presenciou muito do que Paulo fez, das obras que Deus fez através do apóstolo Paulo, e Lucas descreve de uma forma muito minuciosa o Evangelho de Cristo. E é importante o fato que Lucas foi o que mais enfatizou a obra e a atuação do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. E em seguida, no livro de Atos, ele continua falando agora da obra do Espírito Santo na vida da igreja. Só Lucas registra que o Espírito Santo agiu quando Jesus foi concebido no ventre de Maria. Ele agiu quando Jesus foi batizado em forma de pomba, né? O Espírito vem. Ele viu e registrou que o Espírito Santo capacita Jesus para enfrentar Satanás na tentação. E é Lucas que registra no livro de Atos que o Espírito Santo ungiu Jesus para libertar os cativos e trazer salvação aos perdidos. Mais do que qualquer outro evangelista, Lucas é quem vai enfatizar com mais destaque do que os outros evangelistas o ministério de oração de Jesus. Lucas é o evangelho que trata da humanidade de Jesus. Se você olhar a sua Bíblia, é óbvio, eu quando era criança fiz essa questão e me responderam: por que nós temos 4 evangelhos? Eu não sei se você já teve essa pergunta. Quando você está lendo o evangelho, depois lê o outro, parece que eu já vi essa história. Mas é importante nós termos os 4 evangelhos, porque cada evangelista escreveu de uma forma para um público diferente e mostrou Jesus de uma forma diferente. Quando nós lemos o livro de Mateus, o evangelho de Mateus, Mateus escreve o seu evangelho aos judeus. E qual que era a ênfase de Mateus ao falar sobre Jesus? Ele queria mostrar que o Jesus que ele escreve, sobre quem ele escrevia, era o Messias, era o prometido. Tanto que o evangelho de Mateus é o que mais cita passagens do Antigo Testamento apontando que aquele Jesus era o Messias prometido. Já Marcos escreve para os romanos, e a ênfase de Marcos é falar que Jesus era o servo sofredor, aquele que veio sofrer, que veio morrer no lugar dos pecadores. O evangelho de João jamais foi escrito para toda a igreja, de todos os tempos, apontando que Jesus era o Filho de Deus. Tanto que o evangelho de João é bem diferente dos demais. Ele começa: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então a ênfase de João é mostrar Jesus como Filho de Deus. Mas quando nós olhamos para Lucas, Lucas escreveu para um público diferente dos demais. Ele escreveu para os gentios, para os gregos.
E os gregos valorizavam demais a humanidade das pessoas. E ele procura mostrar para aquelas pessoas que liam o seu evangelho que Jesus era um homem perfeito, que nunca errava. E falando disso, ele entra e destaca demais a vida de oração de Jesus. A grande tese do evangelho de Jesus é que ele escreveu para os gregos para revelar que Jesus era um homem perfeito, que não pecava, e como um homem perfeito, Jesus foi um homem de oração. Sendo o próprio Filho de Deus, por que Jesus precisava orar? Porque ele também era homem. Ele sofreu as mesmas tentações que eu e você passamos, e muitas outras que você nem imagina, que talvez os evangelhos nem descrevam todas. Na verdade, a igreja primitiva aprendeu a orar lá no início com Jesus. Tanto é verdade que quando Jesus começa a andar com seus discípulos, eles olhando para Jesus orar, eles falam assim: Jesus, o que eles falam? Ensina-nos a orar. Nós não sabemos orar. O evangelho de Lucas, ele cita 11 passagens em que Jesus está orando. Marcos e Mateus citam apenas 4. Percebe a diferença? Quase 3 vezes mais Lucas destaca o quanto Jesus orava. O primeiro texto, a primeira passagem citada da oração de Jesus é em Lucas 3, que nós acabamos de ver, onde Jesus está orando, e quando ele está orando, o Espírito Santo desce sobre ele no batismo, e o Pai do céu fala: eis o meu Filho amado em quem me comprazo. Uma segunda passagem é Lucas 5,16, onde Jesus se retira para o deserto para orar, enquanto a multidão estava procurando por milagres. Ele foge da multidão, num primeiro momento. Em Lucas 6,12, Jesus está orando a noite inteira. Presta atenção, Jesus ora a noite inteira antes de escolher os 12 apóstolos. Em Lucas 9,18, nós vemos Jesus orando a sós, para que os seus discípulos pudessem compreender quem ele era. Nós estávamos lendo o evangelho com as crianças. É interessante, Jesus sempre falava: importa que eu vá morrer, que eu enfrente a cruz, que eu ressuscite no terceiro dia. E eles não entenderam nada quando Jesus morreu. É impressionante, Jesus vivia falando. Lucas 9, 28 e 29, Jesus ora no monte da transfiguração, se preparando para ir para a cruz. Lucas 11, 1 é a visão de Jesus orando, que leva os discípulos a pedirem: ensina-nos a orar. E Jesus ensina a oração mais famosa que existe no mundo, que a grande maioria do povo brasileiro sabe dizer: o Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas mais à frente, Lucas capítulo 22, verso 32, Jesus ora por Pedro, para que ele não caísse em tentação, porque ele sabia que mais à frente Pedro ia negá-lo. Mas ele diz ainda mais à frente: mas quando você se converter, fortalece os outros. Em Lucas 22, 40, nós vemos que Jesus, lá no Getsêmani, sua sangue e prepara os discípulos e chama a atenção dos discípulos para orar para que eles não caíssem em tentação. Em Lucas 22, verso 44, Jesus já ora em agonia, aguardando o momento de ser preso e de se entregar para a cruz. Em Lucas 23, 34, apenas Lucas registra a oração que ele faz na cruz, dizendo: perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Em Lucas 23, 46, só Lucas também registra a última oração de Jesus, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus começa o seu ministério no batismo orando. Ele continua toda a sua vida, curta que foi,
orando, e ele encerra o seu ministério dando o último suspiro, orando. E o que nós temos a aprender com as orações de Jesus? É isso que eu quero falar com vocês hoje. Nós vamos passear um pouco no Evangelho de Lucas. Deixa a sua Bíblia aberta, porque talvez alguns versículos não sejam projetados, mas deixa a sua Bíblia aberta, para que a gente caminhe em alguns princípios que a Bíblia nos ensina sobre a vida de oração. Se Jesus orou, você acha que nós devemos orar ou não? Se o próprio Filho de Deus, perfeito homem e Deus ao mesmo tempo, orava, quem dera nós precisamos orar. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um princípio, o primeiro princípio que está lá no primeiro verso que nós lemos, em Lucas 3, 21 e 22, o que diz que Jesus estava sendo batizado. Enquanto ele orava, ele foi batizado, e depois o Espírito Santo vem como pomba, e o Pai fala do céu, e é o princípio da capacitação. É o princípio da capacitação. A oração é a vida da igreja, porque era a vida de Jesus. Diga comigo, a oração é a vida da igreja, porque a vida da igreja é a vida de Jesus. As pessoas que oram como Jesus, Ana Maria, são as pessoas que levam a igreja a crescer. O que é oração? Pastor, a oração é uma conversa com Deus, é um momento que eu me encontro com Deus. De fato, a oração, muito mais que um instrumento que eu tenho para pedir a Deus, a oração descreve o prazer, o deleite, a intimidade com Deus. Intimidade que muitas vezes nos falta. Eu só consigo confiar em alguém quando eu tenho intimidade com alguém. Se eu sair pela rua de Mandaguari, do Brasil, e perguntar, você crê em Deus? Eu acredito que 90% das pessoas vão dizer, eu creio em Deus. Mas daí vem a segunda, você confia em Deus? Confiança é só para quem tem intimidade. E só se tem intimidade quem conversa com alguém, quem anda com alguém. E essa intimidade só pode existir entre pessoas que conversam. A oração muitas vezes é um grande desafio. Eu me lembro que eu estava numa igreja uma vez, e alguns irmãos da igreja vieram falar, pastor, tem um pessoal que está demorando para fechar a igreja porque eles querem continuar orando. Eu falei, meu Deus, que reclamação. Deixa esse povo orar. O diabo nunca vai querer que o povo ore. Eu tenho certeza que é Deus que quer isso. Nós precisamos orar. Eu sei que tem um movimento de oração nessa igreja, e muito do que tem acontecido na vida dessa igreja é fruto de gente que tem orado. Às vezes começa com poucas pessoas, mas por causa dessas poucas que dobram seus joelhos, os céus se movem e Deus faz as coisas acontecerem. Eu creio nisso, eu vejo isso, eu presencio isso de fora. Quando eu venho para cá, eu vejo o que Deus tem feito na vida dessa igreja, porque eu sei como ela estava. Eu vi como, quando eu cheguei aqui, eram apenas 9 pessoas aqui dentro, num culto de passagem de ano de 2005 para 2006, e daquelas 9 pessoas, muitas delas nem se falavam uma com as outras, existia uma divisão na igreja. Então quando a gente vê hoje o que Deus tem feito, trazido pessoas, Deus tem movido, isso é fruto de oração, de gente que orou aqui, que chorou, só não suou sangue, mas quase. Gente que se derramou na presença do Senhor. Certa vez perguntaram para um pastor, mas qual que é o mais importante? A oração ou a palavra? E aquele pastor pensou e olhou para aquela pessoa e disse assim, qual que é mais importante das asas de um pássaro? A esquerda ou a direita? Aí certa vez perguntaram para um pastor coreano, não sei se você sabe que a maior denominação na Coreia do Sul é a denominação presbiteriana. A maior denominação, a maior igreja local não é, mas a maior denominação que tem mais membros na Coreia são os presbiterianos. Eles oram e oram. E certa vez perguntaram para um desses pastores, pastor, qual que é mais importante? A oração ou a leitura da palavra? Ele disse assim, a leitura da palavra é tão, mas tão importante, que ela deve ser precedida por uma oração. Porque senão é apenas um texto. Sem iluminação do Espírito Santo, você vai ler a palavra, você pode até conhecer a palavra, mas aquela não fala com você.
ela não muda você, ela não transforma você. E quando Jesus está no batismo, que é o primeiro princípio da capacitação, porque Jesus está orando, olha só, porque Jesus está orando, o que acontece com o céu? O céu se abre, e o Espírito Santo desce, e ali começa o ministério de Jesus, porque ali ele é revestido de poder, e a gente vê o que ele faz. Esse princípio não é apenas para Jesus, esse princípio é para você, para mim, para nós como igreja, para você, Gabriel. Nós vemos em Atos capítulo 1, verso 14, que a igreja estava orando, quando o Espírito Santo desce sobre eles. A gente vê em Atos 2, e a igreja é capacitada com poder, e ela começa a pregar, e na primeira pregação, 3.000 pessoas se convertem. Um homem iletrado, tosco nas palavras, ele começa a pregar, e o Espírito Santo age, 3.000 são batizados num dia. O que faz isso? A oração. A oração move os céus. Em todos os momentos que teve grandes avivamentos, tivemos esses dias atrás, lá nos Estados Unidos, tudo começa com a oração, quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados e choro, e ali Deus age, Deus move, porque a obra é dele. Você é instrumento, eu sou instrumento. Quando a gente ora, como o princípio diz da capacitação, nós somos capacitados para a missão. Essa é a grande questão. Aqueles discípulos, preste atenção, aqueles discípulos estavam com medo quando Jesus morreu. Eles se trancaram, e Jesus aparece no meio deles, atravessa as paredes e aparece no meio deles e fala: eu ressuscitei. E ele diz: permaneçam em Jerusalém, porque vocês vão receber poder. E eles ficam 40 dias orando, e o poder vem. Aqueles homens medrosos, iletrados, ganham coragem e se espalham pelo mundo, pregam o evangelho, e hoje nós estamos há mais de 2.000 anos, porque aqueles homens foram ousados e capacitados pelo poder do Espírito Santo, e tantos outros e outros e outros foram, até que chegasse até em Mandaguari, alguém cheio de Deus veio para cá, e pregou o evangelho aqui, alguém que orava. Nós não vamos poder alcançar sucesso no ministério, ver vidas transformadas, sem ser capacitados pelo Espírito Santo. Enquanto Jesus era batizado, ele orava, e os céus se abriram, e o Espírito Santo veio, e ele começa com poder o seu ministério. Quem aqui quer poder de Deus na sua vida? Deus quer isso para você. Deus quer isso. Só depende de você. Eu sempre digo, você está a uma oração de distância do trono. A uma oração. Tem muito crente que é o crente 6 horas, né? 6 horas para mim na igreja, ele não vem. Ele pede para os outros orarem por ele. Não. Quem tem intimidade tem coragem de falar com o Pai. Aliás, não é coragem, tem intimidade, não tem medo. Não confunda medo com temor. Temor é respeito. Medo é quando eu tenho medo de algo que vai me fazer mal. Mas quem tem intimidade com Deus tem temor, respeito, amor, intimidade, ao ponto de chamar Deus de papai, de Abba, Pai. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, não é para todo mundo. Então o primeiro princípio é da capacitação. Quando eu oro, Deus me capacita para fazer a missão. Mas vem um segundo princípio que está lá em Lucas capítulo 5, versos 15 e 16. Você percebe naquele texto, eu não sei se esse texto está na tela, Lucas 15, deixa eu só encontrar esse texto aqui. Lucas 15, 16 diz assim: porém, olha só o que o texto diz: porém o que se dizia a respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíram para ouvirem Jesus e serem curadas das enfermidades. O pessoal começou a ouvir de Jesus, todo mundo começou. Se você ouvisse que Jesus estava aqui em Mandaguari, o que você ia fazer? Vamos ver esse homem, não é?
e o povo começou a ouvir a fama das curas de Jesus, e o povo se afluiu em direção a Jesus. Mas veja o que diz o verso 16: ele, porém, é uma conjunção adversativa, ele, ao contrário, se retirava para lugares solitários. E o que? Orava. O povo queria a bênção e ele não, peraí, eu preciso orar antes. E ele se retirava e orava. Você já parou para pensar por que Jesus, quando a multidão procura ele se retira para orar? Por quê? Estranho, não é? Muita gente gosta quando vem a multidão e quer aparecer, quer ser notado. O que ele quer nos ensinar com isso? Que lição ele tem para nos ensinar? Ele quer nos ensinar o segundo princípio, o princípio da prioridade da oração. A oração é mais importante do que tudo que você faça nesse mundo. Você precisa orar. A oração é mais importante que o sucesso no ministério. Deus primeiro quer que você o conheça. Jó era um homem que Deus falava muito bem dele, até para o diabo. E Jó, depois de toda aquela tribulação que Deus permite que ele passe, ele depois diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A oração é mais importante do que o sucesso. Jesus está querendo nos dizer aqui que o Pai vem, diga assim, o Pai vem primeiro que o povo, que o sucesso. O seu tempo a sós com Deus é muito mais importante. Sozinho, lá chorando, derramando lágrimas no seu travesseiro, abrindo o jogo da sua vida. Ele quer nos ensinar que a oração deve ocupar o primeiro lugar em nossas prioridades. Jesus sabia, óbvio, que aquela multidão precisava de milagres. Então ele ora. Por que ele ora? Para ter poder. Ele precisava disso. Nós precisamos aprender isso de forma prática. Eu me lembro que um grupo de brasileiros, pastores brasileiros, foram para a Coreia do Sul visitar a maior igreja da época, que era a igreja do pastor Paul Yong-Soo, que depois começou a ser chamado de David Yong-Soo. E ele então, e aqueles pastores aguardavam ele atendê-los para uma entrevista, e ele orou 30 minutos. E depois que ele orou 30 minutos, ele chega para aqueles pastores que vieram de longe para ouvi-lo falar. E ele fala com aquelas pastores apenas 4 minutos. Às vezes nós somos tentados a dar mais valor às pessoas do que a Deus, a valorizar mais o trabalho, as ocupações, do que a intimidade com Deus. Eu me lembro de Maria e Marta, quando Jesus foi visitar a casa deles. Marta estava toda afobada, preparando o almoço, lavando as louças, não sei ao certo. E ela chega para Jesus: Jesus, ó, Maria está aí parada, não vai me ajudar, não vai falar nada. Ele falou assim: Maria, ela escolheu a boa parte. Eu nem sempre vou estar com vocês. Escolhe a boa parte. Intimidade com Deus. E Maria nos dá lições lindas que depois a gente pode estudar num outro momento. Maria, sempre que aparece, essa Maria, irmã de Marta e de Lázaro, ela sempre está aos pés de Jesus. Eu estava ouvindo esses louvores e falei: meu Deus, poderíamos terminar o culto e sair andando já. Deus, pode voltar e busca a gente, tá bom. Tá bom. Nada pode ocupar o lugar do Pai na nossa agenda. Se a gente não tem tempo para Deus, a gente está perdendo o nosso tempo nessa vida. Você pode ter tempo para todo mundo, se você não tiver para Deus, você está vivendo, perdendo tempo. Certa vez o presidente da Coreia do Sul ligou para falar com o próprio pastor Paul Yong-Soo,
E ele não atendia. E ele mandou dizer para a secretária: ó, secretária, manda avisar que eu não posso atender agora. E o presidente ligou várias vezes e não atendeu. E num outro momento eles se encontraram, e o presidente da Coreia do Sul falou assim: mas eu tentei ligar para vocês, eu sou o próprio presidente, você não quis me atender. Ele falou assim: eu não te atendi porque eu estava falando com alguém muito mais importante que o senhor. Estava falando com o Senhor dos céus e da terra. Susan Wesley, ela foi mãe de 19 crianças. Quem aqui tem filho sabe, né? Você teve 2, nós temos 3. Dá trabalho, não dá? Mas você imagina 19? E o marido dela não ajudava. O marido dela tinha problemas com álcool. Era uma mulher temente a Deus. Ela foi mãe de John Wesley e Charles Wesley, que deram início ao movimento metodista lá na Inglaterra, através do avivamento que houve lá. Mas olha só, ela achava tempo no meio de toda aquela correria para orar. E ela dizia: eu tenho 1 hora em que eu fecho a porta do meu quarto e ninguém me incomoda. E às vezes a gente diz: puxa, eu não tenho tempo para nada mais. Você precisa achar tempo para Deus. É prioridade. Não é algo que você vai ver se tem na agenda. Você precisa ter tempo. Se você notar no Evangelho de Lucas, há uma conexão entre a vida de oração de Jesus e a manifestação do poder dele. Toda vez que ele manifesta o poder, antes ele estava orando, estava buscando. Me lembro de uma outra passagem dos Evangelhos em que Jesus, depois de atender um monte de gente, o dia acabando, ele falou para os discípulos: ó, pega o barco e atravessa, depois eu vou atrás de vocês. E o texto diz que os discípulos começaram a atravessar, e começou a anoitecer, e Jesus termina de despedir. Imagina quanto tempo ele demorou para se despedir daquelas pessoas. E o texto diz que ele foi dormir depois, não foi? Não. Ele foi orar. Ele foi orar. Era alta madrugada. Jesus termina de orar e os discípulos desesperados no mar. E o texto diz que Jesus sai andando sobre as águas. Por quê? Porque ele estava cheio de poder. Estava orando. Você quer poder na sua vida, você precisa orar. Por que será que há tanta falta de poder muitas vezes na vida da igreja? Por que será que as pregações muitas vezes não dão tanto resultado? Não será porque a gente está quebrando esse princípio de oração? Os resultados do ministério de Jesus foram precedidos sempre pela oração. Os apóstolos mais à frente entenderam isso. Se você olhar Atos capítulo 6, a igreja começou a crescer muito, eles não estavam dando conta de atender as mesas. Eles falam assim: quanto a nós, nos consagraremos à oração, ao ministério da palavra. Foi ali que eles criaram, ou que eles elegeram os primeiros diáconos, porque eles queriam continuar priorizando a oração e a palavra. Esse é o segundo princípio, o princípio da prioridade. A oração tem que ter a prioridade na sua agenda. Um ator famoso norte-americano, Denzel Washington, ele é cristão. Ele diz assim, que para ele orar todos os dias pela manhã, ele deixa o chinelo dele embaixo da cama, porque toda vez que ele levanta para pegar o chinelo, ele precisa se ajoelhar, e ele ora. Tinha um movimento num seminário, acho que foi em Atibaia, se eu não me lembro agora, se eu estou certo, no seminário lá, que eles pregavam o seguinte: no Bible, no food. Sem Bíblia, sem comida. Então, antes de tomar café, tinha que ler a Bíblia e orar, depois podia comer. E eles criaram essa cultura nas famílias que estavam ali. Quem desse, todos nós fizéssemos isso. A gente acha tanto tempo para ficar usando isto, para ficar assistindo tantas coisas, para ouvir tantas coisas,
mas nós temos tão pouco tempo para orar, para buscar a presença de Deus, não é verdade? Seja sincero. Se a gente for sincero, e eu sou do seguinte lema: a gente sempre tem tempo para o que é importante para nós. Não tem? A gente arranja um jeito. Quer passar no vestibular, estuda até de madrugada, mas estuda. Vai viajar para a praia, acorda 3 da manhã para pegar o carro e vai. Mas quando é relacionamento com Deus, a gente sempre arranja uma desculpa. Está chovendo, está calor, está frio, sou de açúcar, sou de sal. Aí depois quer que Deus haja. Mas aí vem um terceiro princípio, que está em Lucas capítulo 6, verso 12, que é o princípio, repita comigo, princípio da total dependência. De quem? Do Pai. Lucas 6, 12 e 13 diz assim: naqueles dias, o que ele fez? Retirou-se para o monte a fim de orar, e passou o quê? A noite orando a Deus. E quando amanheceu, o que ele fez? Ele chamou a si os seus discípulos e escolheu os 12, dentre eles os quais também deu o nome de apóstolos. Olha que decisão importante que ele tinha que tomar. De todas as pessoas que o seguiam, de todos os discípulos, que ele tinha vários, ele passou a noite inteira orando para escolher 12 que estariam mais perto dele. Você entende isso? Somente Lucas, o Evangelho de Lucas, registra o fato que Jesus passou a noite orando antes de escolher aqueles que iriam andar com ele, os seus líderes, que dariam prosseguimento ao ministério. Ele treinaria esses 12 homens durante 3 anos mais ou menos, para que depois que ele fosse, esses homens dessem continuidade. Ele passou uma noite inteira orando, Esdras, para escolher aqueles que estariam do seu lado. Qual é o princípio disso? O princípio de que nós não devemos tomar decisões na nossa vida pessoal, na vida da igreja, sem buscar direção e dependência de Deus. Jesus escolhe os 12 depois de uma noite inteira orando. Tem muitas pessoas que me procuram falando: pastor, eu comecei um negócio, eu queria que o senhor orasse para abençoar o negócio. Eu falei: mas fiquei pensando, por que ela não orou antes de começar o negócio? Depois quer que Deus abençoe, tomou a decisão antes de perguntar para Deus, e depois quer a bênção de Deus. Tem muitas pessoas ensinando que nós determinamos e as coisas acontecem. Tem até um livro segredo, né? Tudo que você falar, você vai tomar posse e vai ser seu. Aí você decreta, você exige, você proíbe, você repreende, você não aceita, e você então está com o poder na sua mão. Mentira! O poder está na mão de Deus. A Bíblia nunca ensinou isso. Se você ouviu isso, já corta isso da sua cabeça. Tem gente colocando a mão no carro de outra pessoa, toma o posse. Não, tem dono, só se você for ladrão. O carro já tem dono. Certa vez uma pessoa veio: pastor, eu queria que o senhor orasse para eu ter uma esposa. Eu falei: não vou orar para você ter uma esposa. Se ela é esposa, já tem marido. Mesmo vai ter uma namorada, depois uma noiva, e depois você vai se casar. A Bíblia nunca ensinou esse tipo de coisa. Jesus nunca ensinou isso. Ele está orando a noite inteira para saber o que o Pai quer, não o que ele quer, para fazer a vontade do Pai, não a dele, para se submeter à vontade do Pai. É que a gente não quer muitas vezes ouvir o que Deus quer, né? A gente já sabe o que a gente quer. E se Deus falar o que a gente não quer, como vai ser? Então a gente pensa, melhor não falar, porque ele vai dizer não. Ninguém gosta de ouvir não, não é verdade? Quem aqui gosta de ouvir não, levanta a mão. Acho que ninguém, né? Mas os nãos de Deus são tão bons. Ruth
Ruth Graham, esposa de Billy Graham, ela disse assim: se Deus tivesse atendido muitas das orações delas, elas não teriam se casado com Billy Graham. Entende o que eu estou dizendo? Quando você tem que tomar uma decisão pessoal, familiar, de trabalho, da igreja, quando a igreja tem que tomar uma decisão, o que nós devemos fazer no primeiro lugar? Pessoal, você sabe qual que é? Orar. Mas o que a gente faz na prática? A gente discute, avalia, toma a decisão e depois a gente pede para Deus abençoar. Tudo errado. Tudo errado. Primeiro eu preciso buscar a direção de Deus. Esse é o princípio da dependência de Deus, de fazer a vontade dEle, não a minha. Aí você vê, depois que Jesus ora pelos 12, se você olhar no capítulo 6 mesmo, dos versos 17 a 19, você vê como Deus usa aqueles homens e o poder de Deus é manifesto na vida deles, porque Jesus passou uma noite inteira orando para escolher aqueles 12. E olha só, ainda dos 12 um traiu ainda. E um negou. E os outros 12 sumiram de medo no primeiro momento. Há sempre uma conexão entre o revestimento de poder, entre a energia de Deus para realizar a obra dele com a oração. Não tem como ser revestido de poder sem oração. Não tem como conhecer a Deus sem falar com Deus. Não tem como. E aí vem um quarto princípio que está lá em Lucas capítulo 9, versos 18 a 20, que é o princípio da comunicação da verdade. Veja o que o texto diz. Veja como começa o texto. Estando ele o quê? Orando. Aonde? À parte. Achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. E Jesus diz: mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então quem se levanta? Falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Tanto Marcos quanto Mateus, os evangelhos, registram esse fato, mas somente Lucas registra que Jesus estava orando à parte antes que essa pergunta é feita. Aí você pode falar: sobre o que Jesus estava orando? Qual era o conteúdo da oração de Jesus antes dessas perguntas? E quando a gente lê um texto paralelo, ele nos revela que momentos antes disso acontecer, Jesus havia multiplicado os pães e os peixes e havia saciado a fome da multidão, e a multidão estava encantada com os milagres que ele fazia, e eles queriam proclamar Jesus como rei. Então Jesus se retira à parte e ora. Para quê? Quando a gente estuda um pouco mais a fundo essa passagem, a gente descobre que ele se retirou à parte para os discípulos, para que os discípulos tivessem, e começou a orar à parte, para que os discípulos tivessem a clara compreensão de quem ele era de verdade. O povo não tinha compreensão clara. Então ele pergunta aos discípulos e Pedro responde positivamente. Pedro acerta. Aquela compreensão de Pedro ao falar que Jesus era o Cristo só foi revelada a ele por causa que Jesus estava orando. Qual é o princípio disso? O princípio é que, repita comigo, se nós queremos que as pessoas conheçam a Jesus, precisamos orar para que Deus abra os olhos do entendimento das pessoas. Entendeu? Jesus estava orando à parte, porque ele queria que os discípulos entendessem quem ele era. Nós devemos orar à parte, para que as pessoas que nós amamos, que estão morrendo sem Jesus, entendam que precisam de Jesus.
compreendam o que Jesus fez e saibam o que Ele tem a fazer. O ministério da pregação de Jesus não pode ser separado da oração. Não tem como. A pregação vai ser infrutífera. Esse púlpito nunca vai dar frutos se nós não banharmos a nossa pregação com as nossas orações. Por isso que quando a pastora prega aqui, ou qualquer outro ministro vem pregar aqui, você que é da igreja, ore. Esteja em espírito de oração, para que a pessoa que está falando aqui seja a boca de Deus para as pessoas que estão nos visitando, para que elas venham conhecer esse Jesus que mudou a nossa vida. Tem um corinho, um cântico antigo que diz assim: só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, qual que é a prova? Ele mudou o meu. Que sou feliz seguindo ao Senhor, nova criatura sou, nova sou. A oração faz isso. A oração prepara o coração das pessoas para entender quem é esse Jesus que a gente prega. Quem muda o coração não somos nós, mas Deus responde às orações. As pessoas podem ir contra as nossas ações, as nossas decisões, mas elas não podem ir contra as nossas orações. Deus move, Deus mexe, Deus vai à frente. Não tem essa música aí? Quebrando cadeias, movendo. Deus move as coisas. Mas o que acontece? O diabo muitas vezes ele quer distorcer a palavra pregada. E se a igreja torce o que a palavra diz, ela já não tem mais a palavra para pregar. E se ela não tem a palavra para pregar, não há salvação. Pode ter um monte de gente aderindo, se convencendo, mas não está transformando. Porque a palavra está sendo pregada uma outra palavra que não é a palavra. Não é confissão, não é arrependimento, não é entrega. Pode juntar muita gente. Se vier um ator aqui nesse púlpito e pregar algo, ele faz você chorar, sabia? Você não assiste filme e chora? Mas quando Deus usa alguém através da sua palavra, é diferente. Transforma o coração, não só emociona, não é só sentimento. Então nós não podemos distorcer a palavra, como também nós não podemos matar a vida de oração da igreja. O diabo mais quer acabar com a oração, sabia? Toda vez que você não tiver com vontade de orar, fala assim: o diabo vai dar risada de mim se eu não orar. Então eu preciso orar. Oração é um desafio. Nem todo dia você tem vontade de orar. Eu estava lendo um livro de Timothy Keller. Ele diz assim, que a oração é um desafio, porque é uma ordem, ponto final. Quem não ora está pecando, porque a Bíblia diz que nós devemos orar, e sem cessar. Quem não ora, já está em pecado de não orar. Segunda coisa, quem não ora, não tem intimidade com Deus, então ele pede para os outros orar por ele. Uma outra implicação é que quando eu não oro, eu não tenho acesso a falar com meu Pai. Eu sempre quero um intermediário, e com isso eu perco muito do que Deus quer fazer na minha vida, porque eu sempre dependo de outro que ore por mim. Eu preciso orar, eu preciso aprender a orar. Os discípulos falam: Jesus, nos ensina a orar. Quando o diabo mata a vida da igreja, ele mata a igreja, porque a igreja não fala mais com o Pai, já não tem mais conversa com o Pai, acabou-se a intimidade com Deus. Se a igreja não ora, os corações não se quebrantam, porque quem quebranta os corações é quem? É Deus, não sou eu, não é um pastor, uma pastora, um ministro do evangelho. Quem quebranta o coração é Deus. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, não tem valor. É Deus quem faz, a obra é dele, a igreja é dele, nós somos apenas passageiros aqui. Esses bancos já foram ocupados por outras pessoas, vocês estão ocupando esses bancos agora, esse púlpito foi ocupado por outros pastores, hoje eu estou aqui. O tempo vai passando, Deus vai usando, a igreja nunca vai morrer,
porque ela é de Deus, não é nossa. É o Espírito quem faz isso. É o princípio da comunicação da verdade. As pessoas só vão entender a nossa mensagem da verdade se nós orarmos para que Deus abra o entendimento das pessoas. Um pouquinho antes de você entrar aqui, nós estávamos orando ali para que que a palavra encontrasse um solo fértil no seu coração e brotasse. Espero que ela esteja encontrando um solo fértil e ela dê frutos do que você está ouvindo nessa noite. Tem um quinto princípio, me desculpe, estou demorando, mas eu sei que eu vou falar menos que a Cláudia ainda. Quinto princípio, repita comigo: princípio da antecipação da glória. Se você olhar Lucas 9, 28, veja o que o texto diz: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo quem? Pedro, Tiago e João, ele sobe ao monte com o propósito de fazer o quê? De orar. Jesus tinha 12 discípulos, certo? Dos 12 ele tinha 3 mais próximos, que eram Pedro, Tiago e João. E dos 3 mais próximos ele tinha um mais próximo, que era João. Mas nesse caso, alguns eventos que Jesus faz ou presenciou, apenas Pedro e Tiago viram, os outros 9 não. E esse é um caso. Jesus separa Pedro, Tiago e João e fala: vamos orar. E o que acontece ali? Você lembra dessa cena? A transfiguração. Mateus e Marcos, os evangelhos de Mateus e Marcos registram a transfiguração, mas só Lucas registra que Jesus subiu para o monte para orar. Ele subiu para orar, e quando ele ora, existe a manifestação da glória de Deus. Quando ele ora, ele antecipa a glória de Deus. Por isso que a gente tem momentos de glória de Deus, de céu na terra, porque a igreja está orando e parece que a gente não quer sair daquele momento, porque está tão bom. A gente não quer encarar a realidade do mundo lá fora, porque a presença está tão gostosa aqui, está tão bom. Talvez você possa pensar: Jesus transfigurou porque ele era o Filho de Deus. Mas Lucas diz que a transfiguração está conectada com a oração. Se você quer ver a glória de Deus manifestada na sua vida, na igreja, na sua família, na sua vida pessoal, não tem como isso acontecer sem oração. Aí você fala: pastor, mas o que será que Jesus conversou com Moisés e Elias naquela cena da transfiguração? A Bíblia não registra o que eles falaram, mas a Bíblia diz que eles estavam conversando, e o entendimento é que eles estavam falando sobre o êxodo. E o que era o êxodo? O êxodo era a libertação do povo do Egito, e que talvez apontasse quando Cristo foi para a cruz. Moisés e Elias estavam fortalecendo Jesus para enfrentar o que ele tinha pela frente. O tema daquela conversa era a cruz. E Jesus estava orando, e porque ele estava orando, o próprio Deus, através daqueles personagens, consola ele para enfrentar a cruz. Qual é o princípio disso? O princípio é que quando você ora, Deus consola você para enfrentar as lutas. Jesus sabia o que ele tinha pela frente, ele sempre soube, e ele sempre orava por isso. E quando ele orava, Deus o consolava, porque ele não tinha como fugir daquilo, ele precisava de força. Tem muitas situações na sua vida que Deus não vai evitar que você passe por elas, mas ele vai te dar força, te consolar para enfrentá-las. Você vai enfrentar, vai sair daquilo forte, porque Deus está contigo. Deus não vai te abandonar nunca. Quando você ora, Deus consola você antes para enfrentar as lutas que tem pela frente. Isso é tanto verdade que quando Jesus desce daquele monte, ele sai resoluto, decidido a enfrentar a cruz, e ele começa a ir para Jerusalém. Estava decidido. Muitas pessoas, talvez você esteja assim, se desesperam quando os problemas chegam, porque elas não oram.
porque não tem intimidade com Deus. Quando os problemas chegam, elas naufragam, elas se rendem, elas se entregam. Mas a Bíblia diz que Jesus ora e o Pai o consola e o prepara para enfrentar o maior de todos os sacrifícios da história, que é a própria cruz. E quando Jesus desce do monte, como eu disse, a Bíblia diz que ele está determinado a ir para Jerusalém. E a Bíblia diz que todo mundo vê no semblante dele, no rosto dele, que ele ia para Jerusalém e nada iria detê-lo desse propósito, porque ele já estava convicto daquilo, decidido. Aí eu pergunto para vocês, e nessa cena da transfiguração, o que os apóstolos estavam fazendo? Dormindo. As pessoas que têm o mais profundo discernimento espiritual não necessariamente são as pessoas que mais conhecem a palavra. As pessoas que mais oram é as que têm mais discernimento, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Não adianta conhecer a Bíblia, mas não orar. Jesus fala assim: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Uma cabeça cheia de conhecimento sem prática é uma vida morta, só tem intelecto. O que será que Pedro, Tiago e João não entenderam? Eles não entenderam que a pessoa mais importante daquela cena toda era Jesus. Quando você estuda um pouquinho a Bíblia, você percebe que aquela cena é muito importante, a cena da transfiguração para os judeus, porque Moisés representava toda a lei, o homem mais importante dos judeus, e Elias representava todos os profetas, e ambos estavam falando com o próprio Filho de Deus. A cena era crucial para o entendimento daqueles discípulos. Jesus era mais importante. Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior que todos os profetas. Jesus é o único, exclusivo, singular, é o próprio Filho de Deus. E aqueles três homens não entenderam, eles não discerniram a missão de Jesus. O que Pedro queria ficar? Vamos fazer 3 barracas aqui, que aqui nós já estamos no céu. Jesus, Moisés e Elias, não precisa voltar mais não. Voltar para enfrentar problema? Vamos ficar aqui. Não é assim? É assim que eles entendiam. Eles queriam ficar no monte, mas era no vale o problema, era no vale a missão. Tinha um menino que logo depois que eles descem, tinha um menino endemoniado lá para eles expulsar. E o texto diz que depois os que ficaram não conseguiram expulsar. E Jesus dá uma bronca neles, esse tipo de demônio só com oração e jejum. Quando nós não oramos, nós não conseguimos discernir as necessidades que estão à nossa volta. Muitas vezes nós somos rápidos em nos defendermos e não somos dedicados em buscar Deus em oração. Diga assim: quando eu oro, o próprio Deus me defende. Entende isso? A Bíblia diz que a vingança é dele, não é sua. A Bíblia também diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus. Quando Jesus desce daquele monte da transfiguração, você vai ver em Lucas 9, de 37 a 43, Jesus desce daquele monte, uma multidão estava procurando ele. E os 9 discípulos que ficaram ali no vale, que não ficaram com Jesus e nem oraram, não tiveram poder para libertar aquele menino endemoniado. E Jesus responde: por que vocês não têm poder? Porque essa casta não sai a não ser através de oração e Jesus. Quando a igreja não ora, ela não tem poder. Quando a igreja não ora, ela não tem condições de enfrentar as hostes do mal. Quando a igreja não ora, ela se torna impotente diante dos desafios da multidão.
nós precisamos orar. Estou terminando, pessoal. Sexto princípio, está em Lucas 22, 31. Essa eu preciso de vocês. É o princípio de orar por quem? Pelos líderes. O texto diz lá em Lucas 21: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, Jesus dizendo, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os seus irmãos. O que Jesus está dizendo? Pedro, eu sei que você vai me negar, eu sei que você vai ser peneirado como trigo. Eu, porém, orei por você, e quando você se converter, fortalece os irmãos. Pedro naquele momento talvez não tinha entendido. Pedro era um líder que tinha muita influência entre os 12, e a gente vê sempre Pedro na frente da lista dos apóstolos. É sempre Pedro o primeiro que fala, às vezes sem pensar, é sempre Pedro que age, ele é sempre o primeiro que erra também, porque é o sempre que faz primeiro, né? Mas Pedro está sempre ocupando o destaque. Em Lucas capítulo 5, verso 11, a gente vê que Jesus diz que ele seria feito pescador de homens. Jesus sabia do potencial daquele homem tosco, pescador, bruto, um diamante a ser lapidado. E Pedro exerce a sua liderança muitas vezes de forma negativa, tanto que a gente encontra ele lá em João capítulo 21, depois que Jesus ressuscita, ele está meio cansado e convida os outros, vão pescar, e todos vão pescar. Deus não tinha chamado eles para ser pescador de homens e abandonar as redes, mas ele consegue influenciar aqueles outros a voltar a pescar. E Jesus aparece naquela cena linda. E o que nós aprendemos com isso? Nós deveríamos redobrar as nossas orações por aqueles que exercem liderança na igreja, porque todos aqueles, mesmo não tendo um cargo de liderança, são líderes, pois influenciam as pessoas. Nós precisamos orar pelos líderes que têm influência na vida das pessoas. Por serem líderes, eles são os maiores alvos das artimanhas de Satanás, pois podem tomar caminhos errados. Orem pelos seus líderes. Orem. Se vocês são visados, imagina aqueles que estão à frente, são muito mais visados. O que Jesus faz? Ele intercede para que aquelas pessoas não caíssem, e nós como igreja deveríamos fazer o mesmo. Terminando, o sétimo princípio está em Lucas capítulo 22, verso 39, que é o princípio da entrega incondicional. O texto diz assim, Lucas 22, 39 a 40, e saindo foi como de costume, era costume dele, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, o que ele disse? Orai, para que não entreis em tentação. Jesus chega no Monte das Oliveiras decidido que dali algumas horas ele ia se entregar, e ele precisava de forças, ele precisava de gente junto com ele, estava muito pesado. E ele chama os discípulos, orem comigo para que vocês não caem em tentação. E mais uma vez eles dormem. Será que a gente não está do lado desses que dormem? Não oram? Está cansado? É interessante que, por que será que Jesus orou? Para quem Jesus orou? Qual era o centro da sua oração? Era a vontade de Deus, era fazer a vontade de Deus, e ele sabia que era uma vontade difícil de cumprir para ele. Era sofrimento, Elza, era cruz. E ele ora com tanta intensidade, como eu disse, que ele sua sangue. Isso a medicina já diz que quando é um sofrimento muito grande, é possível que a pessoa sue sangue. E ele agoniza, não para fugir da vontade, mas para cumprir. Às vezes Deus vai pedir coisas para você fazer que não vai ser fácil.
mas é o cálice que você precisa tomar. A Bíblia diz que nos dias da sua carne, Jesus, com forte clamor e lágrimas, orava ao Pai. Nos dias da sua carne, não foi apenas no Getsêmani. Isso me dá a clara ideia de que a vida de oração de Jesus era sempre assim, sempre clamando a Deus, forças para enfrentar. Ele passava noites e noites e noites orando, clamava, chorava, derramava a sua alma em oração diante do Senhor. E agora aqui no Getsêmani, momentos antes da sua entrega, a batalha era tão grande, tão tensa, que ele começa a suar sangue. E o verso 44 diz que ele estava em agonia, e essa palavra nos revela o nível da batalha espiritual que ele estava fazendo. Há pessoas que dizem que o diabo queria matar Jesus na cruz, né? O diabo não queria que Jesus fosse para a cruz. Alguns dizem que essa foi a última tentação que Jesus enfrentou. O diabo queria que Jesus desistisse da cruz aqui no Getsêmani, e Jesus começa a clamar, 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 para que ele cumpra a vontade, tanto que ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. E o que a gente aprende com isso? Que orar com lágrimas, com agonia, com intensidade, para que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida, na nossa família e na vida da igreja. E eu termino com o último princípio, que é o princípio de orar pelos perdidos. Lucas 23, dos versos 34, 42, 43 e 46, que eu não vou ler todos, narra um pouco do que aconteceu na cruz. Somente Lucas, os evangelistas, registra a oração que ele faz na cruz. E o que ele diz? Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Você já pensou nessa cena? Jesus sendo surrado, cuspido, espancado, a multidão gritando, zombando, chutando, seu corpo já dilacerado na cruz, desfigurado, até chegarem no topo do Calvário. Eles rasgam as mãos e os pés de Jesus com pregos de 15 centímetros. Já imaginou isso? E penduram aquele homem nu na cruz. Você já imaginou a vergonha que Jesus passou? O Filho de Deus nu. Nós vemos a cena, ele com um pano, né? Mas ele estava nu, todo dilacerado. E ele é capaz de dizer isso para você, Meres: perdoe, que eles não sabem o que fazem. Jesus poderia fuzilar aquela multidão. Talvez fosse a gente. Quer saber uma coisa? Vocês que vão embora, eu vou para o céu, não preciso de vocês não. Mas Jesus se entrega. Ele poderia expressar sua ira ali contra toda aquela maldade, mas Lucas relata que a primeira palavra que sai da boca de Jesus: Pai, perdoe, porque não sabe o que faz. E o que significa isso? Eu creio que você deseja o crescimento da nossa igreja, não crê? Você não quer que essa igreja seja cheia de gente? Eu quero. Eu creio que nós desejamos ver pessoas salvas aqui em Mandaguari. E essa igreja tem uma mensagem séria. Nós levamos a Bíblia a sério. Nós não brincamos com a Bíblia. É muito sério a palavra. Não podemos negociar com ela. Essa é uma igreja que tem uma mensagem bíblica, que crê na Bíblia como palavra inerrante, uma palavra inspirada por Deus. Nós temos um compromisso com Deus dessa palavra, mas não basta só isso. Não basta só essa dedicação, esse zelo, essa ortodoxia, se não tem a ortopraxia, que é a prática do que se sabe. Se a gente quer ver pessoas se convertendo aqui nesse lugar, semana após semana, domingo após domingo, se a gente quiser ver famílias sendo salvas aqui, tem muita gente que você ama. Quem tem pessoas que você ama que não entregaram a vida para Jesus ainda? Você quer ver essas pessoas indo para o inferno? Então clame
E não adianta ela ser uma boa cidadã, que faz o bem, se não for através de Jesus. Se você quer ver essa igreja influenciando essa cidade, você precisa orar. Os nossos recursos não são suficientes para abrir as portas dos corações. Nós precisamos orar. Pastor, mas eu sou tão ocupado, pastor. Quem aqui é ocupado? Levanta a mão. Só eu? Eu sou muito ocupado. Aí você fica pensando, mas Jesus, será que era muito ocupado ou não? Eu tenho certeza que era muito mais ocupado que qualquer um de nós aqui. Você imagina a demanda de pessoas que procuravam ele? E ele achava tempo para orar. A Bíblia chega a dizer que Jesus não tinha tempo nem para comer, nem para dormir. Foram 3 anos muito intensos de Jesus. A Bíblia diz que ele passava noites inteiras orando. E quando ele orava, o poder de Deus estava sobre ele para curar, para salvar. E a Bíblia diz que multidões vinham e eram alcançadas. Se ele, e eu termino com isso, era o Filho de Deus perfeito, não abriu mão da oração, será que nós vamos ousar abrir mão dela?